Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje nós vamos falar sobre medidas de distância, né? Essas medidas astronômicas, né? Vamos falar do ano-luz, que é bastante utilizado nessa medida astronômica, certo? E vamos falar da medida de distância por paralaxe, tá certo? Então você pode pegar papel, caneta, fazer suas anotações, tá certo? Anotar suas dúvidas e depois pesquisar, certo? Para este conteúdo existem outras aulas, certo? Que vão dar aí uma base para o entendimento dessa. Se você perdeu ou por acaso queira reforçar, lá na plataforma Gonçalves Dias você encontra todo o material necessário, tá certo? Então a dica é plataforma Gonçalves Dias, não esqueça, tá bom? Então vamos lá. Essa aula foi estruturada da seguinte forma: nós vamos fazer uma breve introdução, depois vamos falar sobre as unidades astronômicas, né? Sobre a unidade astronômica, de fato, na verdade é só uma. Vamos falar do ano-luz e vamos falar da medida por paralaxe, tá certo? Bom, então vamos lá. As medidas de distância são feitas, né, em nosso cotidiano de acordo com a nossa necessidade. Elas são expressas principalmente em centímetros, metros e quilômetros. Certo? As unidades que nós utilizamos no nosso dia a dia, nós utilizamos essas unidades, né? Essas unidades porque elas estão mais próximas das medidas em que nós utilizamos. Tá, ok? Então nós trabalhamos muito com centímetros, né, para pequenas distâncias, com um metro para distâncias um pouco maiores, ou para quilômetros quando nós queremos aí distâncias maiores, por exemplo, a distância entre cidades, é utilizado o quilômetro, tá, ok? A distância entre duas cidades, olha só o exemplo, né? Por exemplo, é medida convenientemente em quilômetros, certo? Então, se a medida entre duas cidades é 6.000 quilômetros, fica muito mais fácil falar 6.000 quilômetros do que transformar isso para metros, porque nós trabalharíamos com números maiores. Ficaria pior se fosse trabalhado em centímetros, porque o número ficaria maior. Ok? Então, só a nível de lembrete, né, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Certo? Então, em 1.000 metros fica muito mais fácil eu falar 1 quilômetro do que eu expressar 1.000 metros. Tá, ok? Então, as unidades elas vão, né, ganhando outras denominações porque vai ficar muito mais simples de se trabalhar. Ok? Olha só o exemplo. Imagine que, em vez de dizermos, né, que uma cidade A até outra cidade B a 150 quilômetros de distância, falássemos que há 15 milhões de centímetros. Então ficaria inviável, né? O número ficaria muito grande, certo? Então essas unidades, elas, né, à medida que vai aumentando aí a distância, nós utilizamos outras unidades que é para ficar muito mais fácil de se falar, certo? Então dessa forma, né, da mesma forma que utilizamos as unidades de medidas da maneira mais conveniente para nós, a astronomia também usa unidades de medidas de acordo com a sua necessidade. Como o universo ele é imenso, né, as medidas feitas em quilômetros geram, na maioria das vezes, números muito grandes e difíceis de serem utilizados. Para resolver essa questão, foram estabelecidas unidades próprias para a astronomia. Certo? Nós estamos falando da distância entre cidades, né? 150 quilômetros. Gerou um número aí de 15 milhões de centímetros. Certo? Agora imagina se nós fôssemos fazer aí uma medida entre estrelas ou entre planetas. Certo? Transformando essas medidas, né, de números gigantescos em quilômetros para centímetros, que seriam números maiores ainda. Tá certo? Então fica muito difícil, fica inviável trabalhar com as medidas que nós conhecemos, né, que nós utilizamos no dia a dia para essas medidas astronômicas. Né? O universo ele é imenso. Só para ter ideia, a luz, né, ela percorre uma velocidade de 300 km por segundo. Ou seja, a luz demora 1 segundo para percorrer 300 km.
E a luz demora, em média, 8 minutos para sair do Sol e chegar na Terra. Agora, imagina isso em quilômetros. Certo? Então, é um número que é inviável, né? De se trabalhar quando nós temos medidas maiores do que a distância entre o Sol e a Terra. Ok? Bom, então vamos falar da unidade astronômica, né? Unidade astronômica é uma unidade de comprimento dada pela distância média da Terra ao Sol, certo? Que equivale 146,6 vezes 10 a sexta. Olha só, vezes 10 a sexta metros. Tá ok? Então isso nós chamamos de unidade astronômica, tá certo? É a distância entre o Sol e a Terra, né? Então, uma unidade astronômica corresponde aí a 499 segundos-luz. Vamos falando de segundos-luz. Certo? Bom, a distância Terra e Sol varia ao longo do ano. Nós sabemos, porque a órbita da Terra em torno do Sol apresenta uma leve excentricidade, ou seja, ela não é circular, ela é elíptica. Certo? Então nós temos aí, ó, dois pontos, né, que um é um ponto mais próximo, o outro é o mais distante, certo? Que é o afélio e o periélio, né? Não nessa sequência. O afélio é o mais distante, o periélio é o mais próximo. Ok? Então, durante o afélio e o periélio, a Terra se encontra nas distâncias máximas e mínimas, né? Mas mais distante e mais próximo. Ok? Isso em relação ao Sol. Então, essa unidade astronômica ela é uma média. Tá, ok? Ela não é um valor absoluto, ela é uma média por causa da órbita da Terra em torno do Sol. Ok? Bom, então uma unidade astronômica, certo? Pega essa tabelinha aqui, corresponde, né, lá a 149, né, 0,6 vezes 10 a sexta metros, tá certo? Daí esse valor que é 48.481.366 vezes 10 a menos 6 parsec, que nós vamos ver lá na frente, certo? E isso dá 15.812.507 vezes 10 elevado a menos 6 anos-luz, né? Que corresponde a 499 segundos-luz. Então essa é a nossa unidade, né, que nós chamamos de unidade astronômica, que fica muito fácil de trabalhar para essas distâncias entre a Terra e o Sol e os outros planetas também em relação ao Sol. Então é uma unidade que dá facilmente para ser trabalhada dentro do nosso sistema solar, tá certo? Porque nós temos aí valores, né, dependendo do local dos planetas em que vai ser menos do que uma unidade astronômica e outros que vai ser maior do que né? Ok? Então, por exemplo, Mercúrio, que é o primeiro planeta, ele tem aí 0,4 unidades astronômicas, certo? Ou seja, é 40% da distância da Terra ao Sol. Né? Vênus é 0,7, ou seja, 70% aí da distância entre a Terra e o Sol. Tá, ok? A unidade astronômica ele tem um valor igual a 1, que é o da Terra, né? Então a nossa referência é o 1. Okay? Marte 1,5, certo? Júpiter 5,2, né? Então à medida que vai aumentando aí a órbita, né? Vai ficando mais distante, ele vai aumentando. Mas percebam o seguinte, que nós conseguimos trabalhar no nosso sistema solar muito facilmente essas unidades. Né? Essas distâncias com essa unidade. Quer dizer, Netuno, que é o planeta mais distante, ele tem 30 vezes a distância da Terra ao Sol, ou seja, 30 unidades astronômicas. Tá certo? Então é nossa órbita multiplicado por 30, né? 30 vezes a nossa órbita. Tá ok? Então essas distâncias em relação ao Sol podem ser trabalhadas aí com a unidade astronômica muito facilmente. Mas quando nós tratamos da unidade de distâncias, né, que sejam externos ao nosso sistema solar. Quando nós tratamos de distâncias da nossa, né, do nosso planeta a outras estrelas ou a outros planetas de outros sistemas. Será que nós vamos utilizar também a unidade astronômica?
certo? Talvez fique inviável também, porque nós iremos trabalhar com números muito grandes. Tá, ok? Por isso que nós trabalhamos com o ano-luz. Tá, ok? Ano-luz é geralmente visto como uma unidade de tempo, certo? Mas a definição mostra que essa é uma unidade de distância, tem que ter cuidado. Inclusive, já foi pergunta do Enem. Ano-luz é unidade de distância, não é unidade de tempo. Tá, ok? Um ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo no tempo de um ano, certo? Então, a distância que ele vai percorrer aí é um ano. Sabendo que a velocidade da luz corresponde a 300 mil quilômetros por segundo e que um ano-luz possui, possui 31 milhões 536 mil segundos, certo? Podemos definir o tamanho de um ano-luz, certo? A partir de uma equação de velocidade média, muito simples. Velocidade média é espaço por tempo. Espaço dividido por tempo. Ok? Nós temos a velocidade e nós temos o tempo. Certo? Temos a velocidade e nós temos o tempo. Quando multiplicar esse valorzinho, que é 31 milhões 536 mil segundos, por 300 mil quilômetros por segundo, nós vamos encontrar a resposta em quilômetros, que vai ser o resultado deste produto, resultado desta multiplicação. Então você pode fazer isso em casa, muito simples. Multiplicar 300 mil por 31 milhões 536 mil segundos. Você vai saber qual é a distância em quilômetros de um ano-luz. Tá, ok? Então o cálculo é esse, né? Velocidade, espaço por tempo. Então a velocidade 300 mil quilômetros por segundo e o produto, né? O produto com o tempo. Isso vai dar aí aproximadamente 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Então é um número muito grande. Ok? Então, para que a gente não trabalhe com esse número muito grande, a gente diz que essa distância equivale a um ano-luz. Ou seja, a distância em que ele vai percorrer em um ano. Ok? A nossa galáxia, por exemplo, de uma ponta a outra, ela tem aí cerca de 100 mil anos-luz. A distância do nosso sistema solar, né, do Sol, ao centro da galáxia, é aí cerca de 30 mil anos-luz. Só para a gente ter ideia da distância. Se um ano-luz é igual a 9,5 vezes 10 elevado a 12, 30 mil anos-luz seria igual a quanto? Basta multiplicar para saber isso em quilômetros. Tá, ok? Então são números muito grandes, né? Essa unidade é geralmente utilizada para distâncias de corpos que estão fora do nosso sistema solar. Certo? Unidade astronômica é para corpos que estão no sistema solar e ano-luz é para fora, não é isso? Por exemplo, Andrômeda, que é a galáxia mais próxima da nossa, certo? Está a uma distância de 2,5 milhões de anos-luz, olha só. 2,5 milhões, multiplicado por aquele valor que é 9,5 vezes 10 a 12 quilômetros. Isso vai dar um número muito grande, né? A estrela Sirius, né? A estrela Sirius dá a 8,6 anos-luz, tá certo? A estrela Alfa Centauro, né? 4,3 aí anos-luz. Então, né, são unidades, no caso é 8,6 milhões, 4,3 milhões, né? Então, são distâncias muito grandes. Certo? Então, para isso, nós trabalhamos com a unidade que é o ano-luz. Percebam que tem distâncias tão grandes que a gente consegue trabalhar mesmo assim essas unidades lá no ano-luz. Né? Okay? E o paralaxe? Certo? A paralaxe é o deslocamento aparente de um objeto, visto por dois observadores diferentes. Certo? Esse deslocamento é proporcional ao ângulo que existe entre as linhas que ligam o objeto observado aos observadores. Certo? Um parsec corresponde à distância referente à paralaxe de um segundo. Né? Então, um parsec ele equivale a 3 vezes 10 a 13 quilômetros. Tá, ok?
Então seria basicamente isso. Nós sabemos qual é a distância do Sol até a Terra, que é de uma unidade astronômica. Tá certo? Bom, com isso, quando nós temos aí um ângulo, né, da Terra até a estrela que nós estamos observando, nós podemos saber desse ângulo utilizando aí as unidades, né, as relações trigonométricas. Então aqui nós temos aqui um ângulo de 1 segundo, ok? Então fazendo essa relação com o ângulo de 1 segundo, nós podemos encontrar a distância que é 1 parsec. Então nós temos aqui da Terra até a estrela mais próxima, a distância de 1 parsec. Certo? Isso utilizando o paralaxe. Percebam que aqui nós vamos fazer uma relação trigonométrica simples, ok? Para poder fazer essa definição. Certo? Bom, então o que é o paralaxe? Como é que a gente consegue definir essa distância por paralaxe? Certo? A distância por paralaxe vai ser uma distância aproximada, certo? Vai ser uma estimativa de distância que nós vamos fazer, tá ok? Então é o seguinte, para que a gente consiga ter essa distância, né, ou consiga fazer esse cálculo por paralaxe, nós temos que ter dois pontos de vista diferentes, tá ok? É como se você colocasse uma caneta a uma certa distância, né, do seu rosto, e você olhasse essa caneta, observasse ela, primeiramente com o olho direito, né, somente com o direito, e depois somente com o esquerdo. Tá certo? O que aconteceria? Mesmo a caneta ela não saindo do local, certo? A percepção que você teria era que essa caneta ela teria se deslocado. Mas, na verdade, o que vai se deslocar é o plano de fundo. Ok? O que se desloca é o plano de fundo. Então, para que se tenha essa distância por paralaxe, esse plano de fundo ele tem que ser deslocado. De que forma? Certo? Muito simples. Se a gente for fazer, né, essa observação de uma estrela próxima, tá ok? Nós vamos observar o seguinte. Nós precisamos ter a Terra em disposições diferentes ao Sol, porque nós vamos utilizar o Sol como referência, né, porque a distância da Terra ao Sol nós sabemos que é uma unidade astronômica, tá ok? Então essa distância ela tem que ser feita de dois pontos distintos. A Terra na mesma, né, como se fosse na mesma linha, só que no ponto distinto, isso na órbita ao Sol. Então nós precisamos fazer isso em duas datas diferentes, ok? Uma em janeiro, por exemplo, e outra em junho, né? Porque aí o Sol estaria já do outro lado, né, dentro da órbita do outro lado. Então com isso nós teríamos a mesma distância, essa estrela, ok? Fecharia ali um triângulo, certo? Com essas distâncias aí basicamente iguais. E com isso nós teremos a mudança desse plano de fundo. Ok? Então, tendo a mudança desse plano de fundo, a gente consegue fazer essa definição por paralaxe. De que forma? Por semelhança de triângulo, né? Seria basicamente isso. Fazer uma semelhança de triângulo ou fazer aí um cálculo simples de trigonometria. Tá certo? Então seria basicamente isso. Então eu tenho o Sol, a Terra de um lado, né, isso numa parte do ano, e a Terra do outro, né, isso em outra data do ano em que ela esteja no lado oposto. Né? A estrela, então eu tenho este lado, né, essa distância semelhante à outra. Certo? Então com isso nós temos uma unidade astronômica, que é aqui embaixo. Com isso nós teríamos a distância, né, calcular a distância dessa estrela. Tá certo? Bom, então essas medidas, né, de distâncias astronômicas, certo? É muito simples de se entender. Nós utilizamos para o nosso sistema solar a unidade astronômica, né? Lembrando que a unidade astronômica, uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol, e para sistemas externos nós utilizamos o ano-luz, porque aí nós trabalharíamos com números maiores. Então o ano-luz ele fica mais viável, porque aí nós teríamos números menores para poder se trabalhar, tá ok? E o paralaxe seria basicamente uma estimativa de distância, ok? Que nós teríamos utilizando apenas a mudança do plano de fundo e cálculo simples de trigonometria, tá certo?
Bom, com essas informações, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.